A paz de Cristo para todos, amém? Mais um dia, mais uma oportunidade, né? Um sábado maravilhoso aqui em Bragança Paulista. Quero também desejar a paz de Cristo para os irmãos aí da live que vão assistir, vão participar. Eu convido a vocês, irmão, sei quando você for abrir a live aí, eu sei que o tempo é pouco, muitas das vezes o cansaço, para você ouvir uma mensagem igual essa, que geralmente é 1 hora, às vezes vai até 1 hora e meia de ensinamento aqui. Eu sei que não é fácil, que é justamente o que eu vou pregar sobre isso, é a questão da prioridade da vida cristã, questão de tempo. Mas eu acredito que Deus vai falar com você, se você tirar um tempo para ouvir, né, abrir a live, ouvir uma mensagem completa. Porque a mensagem ela tem começo, meio e fim. Então assim, eu convido a você, acredito que Deus vai falar com você tremendamente, amém? Então a leitura de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas. Para quem não sabe, irmão, Lucas, ele foi discípulo de Paulo, tá? Lucas, ele não foi apóstolo, Lucas não foi diretamente discípulo de Cristo. Lucas foi médico, aquele que ele era tipo um historiador. Tudo que fazia, ele anotava. Ele acompanhava Paulo nas suas missões, nas suas viagens, porque ele estava incumbido a escrever tudo acerca de Cristo e levar, alguns diz, para Teófilo, né? E tem algumas especulações sobre Teófilo poderia ser um oficial romano, alguém da corte, e Lucas estava incumbido sobre relatar tudo sobre Jesus e levar para ele. Acredito eu que era um curioso, que queria saber detalhadamente sobre Cristo, e isso foi bom. Acredito que essa pessoa queria saber mais de Cristo. Então, Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42, é a leitura que o nosso irmão Leonardo vai fazer nessa manhã, para a glória de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Glória a Deus. Não será tirada. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, irmão, nesse texto, algumas coisas que nós podemos tirar para a nossa vida como lição em relação aqui de Marta, Maria. Segundo a leitura que o Leonardo fez, do versículo 38, vai dizer assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado, que esse lugar se chama Betânia. É um povoado, e Jesus gostava de ir para ali, porque Jesus também era bem recebido quando chegava ali. Marta e Maria, eles tinham prazer de, quando Jesus fosse ali naquele lugar, hospedar Jesus na casa delas.
Elas não queriam saber se Jesus estava só, se Jesus estava com os discípulos. Elas queriam receber Jesus. E ali se viu a Jesus, irmão. Só que a gente vamos aprender algumas coisas aqui, irmão, no contexto de Jesus estar na casa delas. Veja bem, tem por tema esse ensinamento, hoje nós vamos trabalhar em cima do tema, prioridade da vida cristã. Prioridade da vida cristã. Estar na presença de Deus, buscando conhecer a sua palavra, evitando as distrações mundanas, numa vida equilibrada de amor e fé, é fundamental. Esse episódio bíblico encoraja a cada cristão a escolher o melhor caminho na vida, de modo a agradar e ser aprovado por Cristo. Aí nós vamos ver e vamos aprender aqui com Marta e Maria sobre a história delas. Você pode colocar aí como primeiro tópico. Marta nos ensinou que as tarefas da vida diária não devem tirar o nosso foco. Marta nos ensinou que as tarefas da vida diária não devem tirar o nosso foco. Por quê, irmão? Vamos aqui agora abordar esse primeiro tópico. Porque veja bem, quando Jesus ele chega na casa de Marta e Maria, Marta recebe até Jesus. Mas onde é que está a preocupação dela? Fazer o serviço. Isso. Ela foi dar atenção o quê? O serviço de casa. Ela estava com a presença de Jesus. Ela estava com Cristo ali. Ela estava com a oportunidade de receber o autor da vida. Ela estava com a oportunidade ali, irmão, de ter a presença de Jesus. Mas aí o que acontece com a vida dela? Ela se distrai. Ela se distrai, ainda reclama da irmã que preferiu estar na presença de Cristo. E isso que nós temos que ter cuidado da nossa vida. Ter equilíbrio. Ter equilíbrio. Não que você não possa deixar de fazer. Não que você não possa deixar de cuidar. Não. Mas eu vou fazer na hora que eu posso ter a presença de Deus. Eu vou fazer na hora que eu tenho a oportunidade de buscar a Deus. Irmão, eu já me deparei com várias pessoas. Tá entendendo? Ô fulano, senti só falta ontem na igreja. Ah, eu cheguei do trabalho, eu tive que ainda lavar roupa. Ah, cheguei do trabalho e eu estava cansado. Ah, eu cheguei do trabalho, eu tive que ainda fazer comida. E geralmente, irmão, a igreja ela é constituída e ela é posta como um lugar onde os santos se reúnem. Aonde ali a presença de Deus ela desce e ali pode acontecer muitas coisas boas, porque na presença do Senhor há abundância o quê? De alegria. Mas Marta, irmão, ela toma uma atitude que ela diz assim para Jesus no versículo 40. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Mande que ela venha me ajudar. Ou seja,
Marta sabia que Jesus estava ali. Só que Marta agora, ela se preocupa ou ela dá prioridade ao trabalho. Ela dá prioridade ao trabalho. Porque dá para entender uma coisa, irmão. Por que Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra? E Marta não fez isso. Marta se preocupou com o trabalho de casa. É errado trabalhar? É errado fazer as coisas? É não. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, trazendo para cá. Aqui na casa aqui, eu já me deparei com várias situações. Irmão. 9 anos, faz 10 anos que eu estou aqui à frente dessa obra. Olha só, irmão. Eu já me deparei de tudo que você pode imaginar. Aí eu vou contar um caso aqui para você que aconteceu aqui. Olha só. Na hora do descanso aqui, de meio-dia às 14 horas, o interno que passou aqui faz um pouquinho de tempo, ele tirava as 2 horas, dormia que roncava. Aí a sirene toca, é a hora da laboterapia. Aí na hora da laboterapia ele pegava a Bíblia e ia para debaixo de uma árvore para ler. Como também eu já, quando der fé, cadê o fulano? Mas quando eu olhar a chave, cadê o fulano? Rapaz, se fulano foi, aí quando der fé aparece, tu tava, eu subi ali, fui no monte ali orar, que eu estava precisando. Eu disse, meu Deus do céu, e não pode sair da chácara sem permissão. Ou seja, na hora do trabalho, na hora da laboterapia, ele queria, segundo ele, buscar Deus. Na hora do descanso, que ele tinha a oportunidade de ler a Bíblia e buscar a Deus, ele só queria dormir. Que na verdade isso aí é malandragem. Na verdade não queria fazer nada. Então tem pessoas que trocam as coisas. Tem pessoas que querem fazer do jeito que quer, da maneira que quer. Tá entendendo? Não para, não tem um equilíbrio para entender como é que as coisas funcionam, dividir o tempo, submisso, obediência, é assim, eu tenho um tempo para isso. Uma certa vez, chegaram para Jesus para questionar a questão de César. E Jesus pega uma moeda e diz assim, de quem é essa cara aqui? É de César. Aí Jesus diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está entendendo? Então, onde nós chega, nós temos que ter um equilíbrio para entender os momentos da vida. Aquele momento na casa de Marta era um momento único, que ela tinha a oportunidade de ouvir Deus. Mas ela tira o momento de buscar a Deus para trabalhar. Ou seja, mesmo na presença de Deus, tem muita gente que não dá prioridade a buscar a Deus. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, irmão, mas não param para ouvir a palavra? Quantas pessoas estão dentro da igreja, irmão, na hora da oração, vai lá para fora? Isso só pode ser coisa do capeta, irmão. Que a pessoa vai para a igreja e não consegue se sentar, não consegue parar. Parece assim que é um shopping, a igreja tá aqui pra lá e pra cá, é banheiro. Você fica doidinho, irmão. Principalmente quem é obreiro não fecha os olhos. Quem é obreiro tem que ficar atento na igreja. E a gente, como pastor, tá ali, a gente também observa. Fica doido. Quando é fé, no final do culto, esse pescoço tá todo doído. Parece assim mais que é um desfile, uma pessoa está incomodada, é o capeta cutucando a pessoa para não ficar quieto. Ou seja, nem dentro da igreja consegue dar prioridade. Termina o curso, se for perguntar aí, qual foi a passagem que o pastor leu da pregação, a maioria não sabe. Por quê? Porque está distraído.
Marta aqui nos dá uma lição muito grande, irmão. Que muitas das vezes Jesus vem até nós, igual Jesus fez na casa. Jesus entrou na casa de Maria. Quer ver? Lê aí Apocalipse 3:20 para você ver o que Jesus faz. Apocalipse 3:20, lê aí para nós aí, meu filho. Nós vamos entender algo aqui do que eu estou falando aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha aí. O que Jesus está dizendo aí? Jesus está na porta da pessoa batendo, um exemplo. Que aí justamente vai falar da igreja. Onde estavam fazendo culto, mas que na verdade Jesus não estava nesse culto. Estava lá fora. Agora você imagina aí, eles estavam louvando aquela linda canção, trazendo aquela palavra, falando em língua, marchando, pulando, e sem nada de Jesus. E Jesus na porta. Então é isso que nós temos que ter cuidado, irmão, com a distração, as coisas desta vida, o eu, o orgulho. Mesmo na presença de Cristo fica difícil de nós darmos atenção a Ele. E Marta aqui nos dá um exemplo muito grande, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro dela. Ó, irmão, Jesus não repreende Marta, tá? Deixa bem claro aqui. Jesus não repreende, Jesus não ignora, mas quando Marta chega para Jesus e diz assim: Senhor, não te importa em dizer para minha irmã que venha me ajudar aqui no trabalho de casa, não me deixar só, o que é que Jesus vai dizer? Olha o que é que Jesus diz aqui, seguinte. Versículo 41. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Olha como é que Marta estava na presença de Deus. Agitada e preocupada. Irmão, o Criador, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso estava na casa de Marta. E olha como é que ela estava, mesmo na presença do Senhor, agitada e preocupada. Agora você imagina aí, se uma mulher dessa na presença do Senhor é desse jeito, imagine depois que Jesus fosse embora. Como era a vida dessa mulher, irmão? Como é a vida de uma pessoa dessa? Vai para a igreja e não consegue ter paz. Vai para o ciclo de oração e não consegue ter paz. Não consegue ter paz em nada. É uma vida agitada, preocupada. É o que Jesus disse para Marta. Marta, você está muito agitada e preocupada, minha filha. Ou seja, me dá atenção, ouve a minha palavra. Tem gente que dentro da igreja é muito agitado, irmão, é muito preocupado. Não para, irmão. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, irmão. Os louvores acalmam o quê? A alma, cara. Só que não consegue. Agora você imagina, se dentro da igreja eu não consigo, irmão, ter paz, se dentro da igreja eu não consigo, irmão, sentar para ouvir a palavra, como é que eu vou dar atenção ao Senhor depois de eu sair da igreja, irmão? Como é que eu vou dar atenção ao Senhor no meu trabalho cotidiano, no dia a dia? Se a igreja quer um lugar para mim buscar refúgio, reforço, quer ver, irmão? Ô Leonardo, leia o Salmo 91, eu digo onde você vai parar, meu filho. Glória a Deus. Salmo 91. Eu quero louvar a Deus aqui pela vida aqui do Valdeci, né? A gente chama ele de Besouro. O Valdeci lá do Ceará está acompanhando nós aqui na live aqui. Está acompanhando a gente aqui pela live aqui. Besouro é o apelido dele. É forrozeiro, gosta muito de forró, né? Mas você se converteu, né, Besouro? Você aceitou Jesus, né? Nós fizemos muita presepada, né, Besouro? Nossa infância foi muito legal. Glória a Deus. Aí hoje está me acompanhando aqui, né? Para mim é motivo de alegria, irmão. Deus abençoe você e sua família, tá?
Deus abençoe mesmo de verdade, viu? Para mim é um prazer você estar aí participando aí da live, tá bom, meu querido? Um abraço. O nosso irmão vai ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pronto, filho. Só até aí. Agora você vai reler para mim só o versículo primeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pronto. Obrigado. Irmão, quem escreveu aí este salmo foi Moisés. A vida de Moisés não tem respaldo para trazer uma palavra dessa aí, irmão, pro cansado, pro medroso, pro angustiado. Vou usar essa expressão assim, pro perturbado. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Senhor, o que acontece? Proteção, irmão. É proteção no esconderijo do Senhor, debaixo das suas asas. Olha o que Jesus disse, irmão. Jesus, uma certa vez, ele sobe no Monte das Oliveiras e de lá ele contempla Jerusalém. E ele chora e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, queria eu te ajuntar com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não quiseste, porque eles rejeitaram Jesus. Irmão, você imagina aí, irmão, como não fica o coração de Jesus, irmão. Ele dando para mim, para você, para nós a oportunidade para que nós venhamos descansar na presença dele. E mesmo na presença dele, nós não conseguimos, irmão, ter paz. Acalmar o nosso coração. Já virou uma rotina, irmão, uma vida tão agitada. Uma vida tão preocupada. Tem gente que já se preocupa já numa conta que vai pagar. Segunda-feira já está preocupado hoje, sábado. Já sofre antecipadamente. Isso eu estou falando, irmão, dos filhos de Deus, dos servos de Deus, dos crentes. Só que Jesus, ele diz para Marta: Marta, você está tão agitada, tão preocupada, minha filha. Aí ele vai dizer em seguinte, aqui, em seguida. Mas, versículo 42, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. E o que foi que Maria escolheu, irmão, para ser a melhor de todas? Aprender, escutar. E isso, a importância de ouvir ele. A importância de ouvir a sua palavra. Por quê? Porque, veja bem, Maria sentou aos pés de Cristo para ouvir a sua palavra. Você pode colocar como segundo tópico aí a importância de ouvir a palavra de Deus. A importância de ouvir a palavra de Deus. A história destaca a escolha de Maria de sentar-se aos pés de Jesus e ouvir seus mandamentos como a melhor parte. Isso enfatiza a importância de priorizar a palavra de Deus em nossas vidas e de nos submeter a ela. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, ela vai me dar direção do que eu devo fazer. Porque a palavra de Deus, irmão, ela foi lido ontem, ela é viva, irmão, ela é eficaz.
Nós falamos aqui, irmão, essa semana, de pessoas que deram ouvido à palavra de Deus, como Pedro. Passamos a noite todinha pescando e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra eu vou lá lançar rede de novo. E quando lança a rede, traz 150 peixes grandes, irmão, coloca no seu barco. Uma pessoa que passou a noite todinha trabalhando. Muitas das vezes nós somos assim, irmão, passa o mês todo trabalhando. Quando vai passar o cartão para receber o salário, muitas das vezes já está até endividado. Aquele dinheiro já está todo comprometido. Passa a semana todo dia trabalhando, acordando cedo, riscando a vida. E quando ainda vai receber o dinheiro, não dá ainda para pagar as contas. Muitas das vezes não é nem por desequilíbrio, por falta de organização, é porque não dá mesmo. Aí essas coisas preocupam, essas coisas deixam a pessoa agitada. Essas coisas deixam com que a pessoa venha querer dar o seu jeito. Mas uma pessoa, irmão, agitada e preocupada, irmão, o que acontece com ela? Ela perde a visão. Marta, ali dentro da casa dela, irmão, perdeu a visão que Cristo estava dentro da casa dela, o autor da vida. Mesmo ela indo conversar com Jesus, irmão, a conversa dela era preocupada. A conversa dela era agitada. Era preocupada porque ela estava fazendo e a outra estava adorando. Ela podendo ir adorar também, não, ela queria tirar aí. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de pessoa. Nem faz, nem deixa o outro fazer. Querer não é poder, irmão. Tem gente que quer, mas não consegue fazer. Tem gente que quer ser pregador, mas não quer se dedicar à pregação. Tem gente que quer ser uma pessoa espiritual, mas não consegue ter uma vida com Cristo. Querer não é poder. Aí nós vemos aqui uma Marta agitada dentro de casa. Agora você imagina aí, irmão. Eu gosto muito dessa passagem, quase todo dia eu cito ela, o Salmo 16, versículo 11. Na presença de Deus, a abundância de quê? Alegria. E essa mulher não conseguiu ter alegria na presença de Cristo, mas é incrível isso aí. Tem pessoas que é assim, irmão, não consegue. Não consegue ter felicidade, não consegue ter paz, não consegue ter alegria. Agora você imagine só, irmão. Jesus chega ali. Olha o que Jesus traz com ele, irmão. Vou pedir o Rodrigo aí para ler Isaías capítulo 9, versículo 6, aí, irmão. Procura para nós ir bem rapidinho, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Aí eu vou pedir o Leonardo um aqui para deixar aí. Aberta aí a Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Olha só, irmão. Jesus chega na casa de Marta e Maria. E olha o que chega na casa de Marta e Maria. Vamos ver primeiro Isaías capítulo 9, versículo 6. 5, 22 e 23. Glória a Deus. Isaías 5. Louvado seja o nome de Jesus. Depois de Timóteo. Vamos aqui primeiro aqui para o Leonardo aqui, que o Rodriguinho está procurando. Aqui, pode ler, Leonardo, aí. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pronto. Eu vou falar aqui essa mesma passagem, mas de outra tradução, tá? O Espírito de Deus produz amor, paz e alegria. Olha só, irmão, quem chegou na casa de Marta e Maria? Jesus. O amor, a paz e a alegria. Levando o quê? Amor, paz e alegria. E essa mulher não conseguiu ter isso.
Porque ela leva uma vida muito agitada e preocupada com as coisas. Como é que vai dar atenção a Deus, irmão? Como é que vai dar atenção à palavra de Deus? Irmão, hoje o celular, a gente está na igreja, na hora da palavra, eu tiro por mim, irmão, não vou longe. Não vou longe. Tem vez, irmão, que eu estou na hora do culto, eu abro aqui a câmera, para me poder, estou lá em São Paulo para me ver como é que está aqui a casa. A câmera, preocupado. Não vou longe não. É errado. Eu tiro por mim. Não sou hipócrita dizer assim, vocês. Não, irmão. Quantas vezes na hora do culto, irmão, na hora da palavra, eu pego o celular, abro a câmera para ver como é que está aqui a chácara. Ou quando é fé, eu saio lá da tribuna, vou lá atrás, que era o tempo do Alex. E aí, Alex, já chegaram em casa? Já terminou o culto aí e tal, aquela coisa toda? E a palavra rolando. É uma vida agitada, uma vida preocupada. Como é que vai dar atenção à palavra desse jeito, irmão? Aí hoje no culto é Zap, é Facebook, é Instagram, está na hora da palavra. E muitas das vezes está um no culto aqui na igreja, o outro lá na igreja, lá, e na hora da palavra estão trocando ideia. Ou seja, a palavra é prioridade. A Bíblia diz que eu tiver 2 ou 3 anos do meu nome, estarei no meio de vós. Jesus está vendo tudo isso. São coisas que nós, começando por mim, precisamos nos educar. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 33, o que Jesus diz? Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Mas muitas das vezes, e é isso que nós temos que trabalhar, a questão da ansiedade. Outra coisa que entrou na casa de Maria e Marta, e Marta não percebeu, o irmão Rodrigo vai ler aqui para nós, aqui, ó. Isaías 9,6, dele? Capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu um filho, se nos deu e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Obrigado, filho. Olha só. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Como é que ela estava? Com a vida agitada e preocupada. E o que entra na casa dela? A paz. E o próprio Deus diz o que aqui nessa palavra? Eu vou enviar. Na pessoa de Cristo. A alegria, o amor, a alegria e a paz entrou dentro da casa dela. Mas, mesmo assim ela estava... Mas eu acredito que depois desse episódio, eu acredito que Marta se converteu. Eu acredito que depois desse episódio, irmão, Marta se converteu. Foi a primeira vez que ela viu Jesus? Hã? Foi a primeira vez que ela viu Jesus? A Marta? Marta, aí eu não posso lhe dizer. Porque se fosse a primeira vez, até que dá para tentar entender. Ela deve ter ficado emocionada, muito, sabe? Aí eu não posso lhe dizer que se foi a primeira vez que ela recebe Jesus na casa dela. Tá entendendo? Só sei que ela recebe Jesus na casa dela e as preocupações da vida não deixam ela
ficar em paz na presença de Deus. Tem uma tia Marta. Você tem o quê? Uma tia Marta. Peraí ainda, o Rodrigo está dizendo aqui que tem uma tia Marta. É, Mas não é essa aqui não, né? não. Não, mas é agitada também do mesmo jeito? É do mesmo jeitinho. Parece a mesma ideia. E a tia Marta é crente também. Ela não para, tadinha. Auxilia muito. Auxilia É uma vida agitada, E, preocupada. e eu tenho uma tia Maria também. E a tia Maria é trabalhadora também. Mais sossegada ou é agitada também? Ela é agitada também. Aí é. Isso, tadinha. Mas ela não é crente. Vamos orar por Ei, elas. pastor, eu também... Amém. Rapidinho, tá? Você também tem uma tia Marta e Maria? Não. É que tem um irmão aqui Obrigado, perguntou Rodrigo. Amém. Ele perguntou se Jesus conhecia elas. Marta e Maria era irmã de Lázaro, né? Essa aí é a irmã de Lázaro. É. Lázaro, amigo de Jesus. Fala em João 11. João 11 primeiro fala sobre elas. Fala até sobre elas. Posso Pode ler, pode ler. João 11, ó, fala: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Certo? Isso. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Amém? Amém. Na verdade, aí eles eram amigos de Jesus, se tornaram amigos de Jesus. Mas aí, como o Leonardo perguntou, não sei lhe dizer se ali era a primeira vez que Jesus ia, ou era a segunda, terceira, quarta. Você está entendendo? Só que, assim, dá a entender que Jesus chegou de surpresa lá. E isso dá para entender. Chegou de surpresa, né? Aí começa a limpar uma coisa ali, tirar os panos ali do sofá, enxugar o mijo do cachorro, né? Enxugar o mijo do cachorro, aqueles calçados que tá espalhado ali na sala, você tá entendendo? Cheio de coisa em cima da mesa, começa a limpar aquela coisa toda para dar mais um climazinho melhor. Por quê? Porque a pessoa chegou de surpresa. Quando a pessoa liga antes, tá entendendo? Bora, acorda, faz isso, lava o banheiro ali, ajeita ali e tal, tira essas coisas daqui. Quando a pessoa chega, tá tudo arrumadinho. Só que dá a entender que Jesus ali não avisou que ia lá. Até mesmo nessa época não tinha como tem hoje. Daqui umas 2 horas eu tô chegando aí, né, com o telefone, né, daqui a meia hora eu tô chegando aí, tá? Amanhã eu vou ir na sua casa, tá entendendo? Dá aquela maquiada aí. Isso. Põe aí mais um caldozinho no feijão que eu tô chegando. Não tem isso aí. Mas o que nós estamos aprendendo aqui com Maria? Amém. Maria não, com Marta. Que Jesus, irmão, ele deixa entender. Ele não repreende Marta porque ela está fazendo o seu serviço de casa. As mulheradas aí, tá entendendo? Entenda aí a mensagem, pelo amor de Deus. Você está entendendo? O pastor pregou. Deixar tudo bagunçado e... Não, o pastor pregou que Jesus repreendeu quem estava fazendo, quem estava trabalhando. Né? Ou seja, a hora de ir para a igreja, fica tudo bagunçado, depois eu arrumo. Não, arrume antes de ir para a igreja. Né? Principalmente você que tem marido que não é crente, vigia. Pelo amor de Deus. Vai para a igreja, deixa a casa arrumadinha, deixa a comida feita. Quando o marido chegar, a casa está arrumada. Senão ele vai botar a culpa na igreja. Você não faz nada por causa da igreja. Aí vai limpar você para a igreja. A Bíblia diz que mulher sábia edificar, a tola com as suas próprias mãos a destrói. Sabedoria é um dom de Deus. Né? Aí vamos lá. O perigo da distração. Coloca aí como terceiro ponto, terceiro tópico. O perigo da distração. Marta estava tão preocupada com as tarefas domésticas
que perdeu de vista a presença de Jesus. Como é que pode, irmão? Como é que pode? A pessoa perde a presença de algo que está diante de você. Olha o que a preocupação, a inquietação leva. Complicado, sim ou não? A distração leva você a perder a bênção, né, pastor? Oi, filho. A distração leva você a perder a bênção, né? Leva a perder a bênção, porque a bênção chegou ali na casa dela. Ó, a Bíblia vai dizer, irmão, que muitos receberam anjos nas suas casas e não sabiam que era anjo. Agora você falou, nós temos que estar com os ouvidos sensíveis. Tá com os ouvidos sensíveis, tá sensível às coisas de Deus, irmão. Eu sou também, né, pô? Falou que perdeu uma bênção, né? Que você ia ganhar a casa lá, né? Você falou ontem. Isso, perdi a bênção. Também sério, né? Perdi a bênção. Quantas bênçãos? Irmão, ó, veja bem, vou dizer uma coisa para você aqui, irmão. Vou dizer uma coisa para você. Você acha que antes de Deus lhe entregar alguma coisa, Deus não vai te provar? Porque antes de Deus colocar o povo na terra prometida, provou o coração deles. E de 3 milhões de pessoas que foi tirado do Egito, irmão, daquela geração, só 2, Caleb e Josué. E Deus diz lá em Deuteronômio: eu trouxe vocês para o deserto para provar o coração de vocês. Ou seja, para saber o que está no coração de vocês. E o que está no coração deles? Nós queremos voltar para o mundo. Nós queremos o Egito. Nós preferimos ir lá ser escravo lá de Faraó do que nessa caminhada aqui. Quantas pessoas desistem da igreja e voltam para o mundo? Quantas pessoas desistem da casa de recuperação e voltam para o mundo? Porque não quer suportar. Não quer suportar a luta, a provação, mas é Deus provando o coração. Irmão, olha só, o próprio Satanás, irmão, na presença de Deus, quando Deus pergunta: tem visto o meu servo Jó, fiel, temente, qual é o outro? Íntegro, e que se desvia do mal. Aí Satanás diz para Deus: tô bem, você dá tudo dá tudo a ele, como é que ele vai murmurar agora? Tira o que ele tem para você ver, que ele vai murmurar. Deus disse assim: pois vai, toca, tudo que ele tem, menos na alma que me pertence. Satanás foi e fez a festa. Deus permitiu, matou os 10 filhos, deixou ele pobre, e ainda por cima uma doença, que deixou ele com as carnes podres. Imagina aí. E nada o homem pecou. E chega 3 amigos, que eram 3 amigos, de longe, passa 7 dias antes de algum abrir a boca. Está lá no livro de Jó. Antes de qualquer um dos 3 amigos abrir a boca, eles de longe, porque não aguentavam o fedor da carne dele. 7 dias depois é que começam a abrir a boca, e quando abre a boca só acusa ele. Tá vendo? Tu tá de jeito porque tá em pecado. Revela logo o teu pecado, tu fez alguma coisa de errado. Olha a situação que tu tá. Por quê? Porque uma situação dessa é só para quem peca. Que faz coisa errada. Aí a Bíblia diz que Deus vira o cativeiro de Jó quando ele o quê? Intercede pelos amigos. E nada Jó pecou, irmão. E Deus restitui tudo na vida de Jó em dobro. E Jó vai dizer lá no capítulo 42, ele vai dizer assim: eu pensava que eu conhecia o Senhor, agora os meus olhos podem te contemplar. Onde é que nós contemplamos Deus, irmão? É na dor, é na aflição, é na luta. Mas quem quer passar por isso? Agora nós temos que ter cuidado, irmão, a dor, a aflição, pela uma vida agitada e preocupada. Porque Jesus estava, irmão, na casa de Marta e Maria, mas a vida agitada e preocupada tirou a visão dela de Cristo. Olha só, irmão, o povo estava no deserto com a presença de Deus, mas estavam com a vida agitada e preocupada. Perdeu o quê? Deus operando milagre, Deus se revelando, irmão, de várias formas para o povo no deserto e o povo preocupado e agitado. Agora, irmão, olha só.
A Bíblia diz, irmão, que as vestes deles não se estragavam por 40 anos. As suas sandálias, irmão, não ficavam nem menor, nem maior, nem se acabavam. Deus alimentava aquele povo todo dia. Todo dia dava água, todo dia dava pão. Não tinha esse negócio de armazenar não, tá? O grande problema daquele povo, sabe o que era? É que não queria viver do jeito que Deus propôs a vida. Assim somos nós cristãos. Por que nós bate cabeça, irmão, com a palavra de Deus? Porque nós não queremos viver, irmão, daquilo que Deus propõe na sua palavra. E a gente leva uma vida agitada, preocupada, porque a gente não sabe esperar em Deus. E a palavra de Deus, irmão, ela nos ensina. O Salmo 40 diz o quê? Deixa o Salmo 40, começando o versículo 1 para nós, por favor. Olha o que o Salmo 40 vai aqui nos revelar, irmão, nos mostrar. E é o que nós precisamos. Todinho eu sou... Não, valendo aí que eu digo de separar. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu-me quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um canto novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Pronto, filho. Amém. Olha como é que estava a situação de Davi aí. Num poço, num atoleiro de lama. Isso. E o versículo 1 diz o quê? Ele esperou com paciência. Pronto. É isso que falta nos cristãos. Vocês desculpam eu usar essa expressão assim, generalizando os cristãos, mas é uma força de expressão, tá bom? Não estou aqui para condenar ninguém não, Deus me livre. Nem usar a palavra para julgar, né? É uma força de expressão, tá bom? Entenda aí, para depois você não ficar chateado com o pastor. Então veja bem, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então era uma pessoa que estava clamando, é uma pessoa que estava buscando. Agora você imagina aí, irmão, Davi alguma vez viu Deus? Não. E Deus na pessoa de Cristo estava dentro da casa de Marta e ela não conseguiu ver. Davi que nunca viu, irmão, tinha a fé. E Marta que estava com a presença de Cristo dentro de casa teve dificuldade. Isso é uma lição para nós. De quê? Da gente buscar essa libertação. Se preocupa com tudo. Procura acarretar na vida, irmão, muitos problemas. Que tem uma vida agitada. Tem gente, irmão, que não consegue dar fruto no trabalho, arruma 2 e 3 no dia. Tem gente, irmão, que na semana, trabalhando normal, não consegue, irmão, administrar o trabalho, o que ganha da semana, aí lá e vai agora trabalhar dia de domingo também. Além de trabalhar de segunda a sábado, vai trabalhar dia de domingo também. Imagina uma vida de uma pessoa dessa como não é, irmão. Eu estou falando de cristão. Não tira nem um tempo para Deus, né, mano? Não tira nem um tempo para Deus. Como é que a pessoa dessa vai para a igreja, irmão? E se vai, tá lá, fica assim, ó. É complicado. Só que Jesus chega ali, eu acredito que a vida de Marta, irmão, depois não foi mais o mesmo. E foi. Porque o Espírito Santo faz me lembrar algo agora. Se lembra quando ela manda um recado para Jesus? Jesus, vem em Betânia, que o teu amigo Lázaro está doente. Eu li João, li agora João 11. Pois é. Aí Jesus só deixa para ir depois que Lázaro morre e está 4 dias sepultado. E quando Jesus chega lá, quem é que corre para... Tá entendendo? Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido.
Olha a mulher agitada de novo, Rodrigo. Olha a mulher de novo na presença de Cristo, não vê Cristo como o autor da vida, aquele que deu a vida, aquele que é criador. Ela vai agora ponderar com Cristo, vai reclamar. Se tu tivesse, ou em outras palavras, eu mandei o recado e tu não veio na hora. Se tu tivesse vindo, ele não tinha morrido. Aí tu deixa para vir depois que ele está sepultado, já faz 4 dias. Aí tu vai fazer o que aqui? Só consolar nós? Aí Jesus agora, olha só, irmão, ó, isso é tremendo demais. Jesus vai trabalhar na libertação dela, cara. Aí Jesus diz assim, Marta, tira a pedra. Tira a pedra do teu coração. Só que é a pedra do coração. Tirar. Aí Jesus disse, Marta, sua ressurreição e a vida. Eita, ô glória. Pode estar morto, pode estar podre, pode estar, tá entendendo, só os ossos, pode estar o que for, irmão. Mas o autor da vida chegou. O Criador chegou. Talvez você está desse jeito aí do outro lado da live aí. Você está desse jeito. Se Jesus tivesse me dado ouvido. Ah, se Jesus tivesse vindo aqui. Ah, se Jesus tivesse manifestado aí o seu poder. A minha vida não estava assim, isso aqui não estava assim, aquilo tinha se ajeitado. Ei, você pediu. Amém. Só que é o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para tudo. Pedir, irmão, é uma coisa. Agora precisamos esperar a resposta. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz que a oração dos santos, ela é recebida no céu e colocada onde? Numa taça. Jesus vai dar um exemplo daquela viúva na cidade, só tinha um juiz que poderia resolver a causa dela e o juiz não queria resolver. E Jesus vai falar na parábola que a mulher não desiste de perturbar o juiz. De tanto ela incomodar o juiz diz assim, eu vou resolver tua causa para tu parar de encher meu saco. E o juiz resolve a causa dela. E Jesus agora vai trazer uma lição para os discípulos e para nós. Será que quando eu voltar à terra eu vou encontrar fé assim? Ou seja, nós desistimos por qualquer coisa. Nós não persevera na busca daquilo que nós estamos colocando diante do altar de Deus. Nós só parar, irmãos, quando a resposta ou milagre. Nós temos exemplo também de Daniel. Daniel começa a orar a Deus, irmão. Na mesma hora a oração chega diante de Deus. Só que a resposta só vem depois de 21 dias. E quando o anjo chega e diz assim, Daniel, tu é muito amado de Deus. No mesmo dia Deus ouviu a tua oração. Só que eu fui impedido de chegar até aqui. Porque nas regiões celestiais, acima da gente tem a potestade. E ali eu fui preso. Só que Deus enviou Miguel e Miguel me libertou e agora eu cheguei até aqui. Depois de 21 dias. Será se nós, irmão, temos essa paciência para esperar? Ou as preocupações, as agitações na nossa mente nos perturbam? É Deus falando conosco e a gente achando que Deus não está falando. É Deus se manifestando a nós e a gente está entendendo com os olhos tampados. Por quê? Porque está preocupado com isso, preocupado com aquilo. Mateus capítulo 6. Jesus vai falar sobre a ansiedade. A ansiedade da vida. E nós temos que ter muito cuidado com isso, irmão. Porque as preocupações mudando, muitas das vezes, são coisas que tiram nossa atenção. Tira nossa atenção. Se não tiver cuidado aqui, irmão,
um pássaro tira nossa atenção, um rato tira nossa atenção, o Marley aqui, que é o cachorro aqui da casa, tira nossa atenção, o banheiro tira nossa atenção. Quantas vezes na hora da live foi preciso eu ir no banheiro para urinar? Que eu tenho problema na questão do frio. Mas são coisas que são necessidade. E tem coisas que não é necessidade, é perturbação mesmo. Não tem paciência para sentar, não tem paciência para ouvir. São pessoas, irmão, inquietas. São pessoas inquietas. Muitas das vezes, hoje eu não faço mais isso não. O que eu fazia aqui? Eu pegava aqui, os irmãos aqui, e dizia assim, ó, hoje nós vamos assistir um filme. Mas a minha intenção não era eles assistir o filme. Era para ver, irmão, o comportamento deles diante da televisão. Irmão, sabe aquelas pessoas inquietas? Inquieta. Se levantava da cadeira umas 10 vezes. E eu observava, eu disse assim, é difícil trabalhar uma pessoa assim. É difícil trabalhar uma pessoa que é inquieta, uma pessoa que não para, uma pessoa que tem uma vida agitada. Irmão, tem pessoas que são tão inquietas que até na hora de dormir, irmão, não dorme direito. A perturbação. Isso não é normal. Porque se isso fosse normal, Jesus tinha dito para Marta, tá bom, Marta, você está certa. Jesus é muito sábio, Jesus nem disse que ela está certa nem errada, só disse que a escolha da irmã foi uma escolha o quê? Uma escolha certa. Nós precisamos adquirir uma coisa chamada a necessidade de equilíbrio. E quem tem que disciplinar isso somos nós. A necessidade de equilíbrio. Tem gente que começa a ler a Bíblia e não consegue terminar. Tem gente que começa a ler um livro e não consegue terminar. Não consegue nada. Tem gente que vai para a casa de recuperação e não consegue, irmão, terminar o tratamento. Tem gente que vai para a igreja, irmão, antes do culto já sai. Não tem equilíbrio de nada. Tem gente que não dura em emprego, tem gente que não dura no namoro. Tem gente que não... É uma pessoa desequilibrada. Veja bem, embora a escolha de Maria seja elogiada, Jesus elogiou, sim ou não, a atitude de Maria? Pronto. Mas veja bem, isso não significa que as tarefas domésticas, o trabalho ou os outros serviços devem ser negligenciados. Foi aquilo que eu falei antes. Eu me lembro muito bem que eu passei um tempo da minha vida que eu tinha que pegar o ônibus de, se eu não me engano, era 5h40. Porque eu pegava 2 ônibus. 5h40. 5h40. Então, eu tinha que me acordar o quê? 5 horas. Para até ajeitar tudo, tal, sair tranquilo. Só que assim, irmão, no dia a dia eu não ia ter tempo para Deus. Mesmo que eu saísse e fosse direto para a igreja, mas a adoração não é a mesma, cansado. E nessa época eu trabalhava de servente. E o trabalho lá no Ceará, quem trabalha em construção civil, é um servente para 2 pedreiros. Aqui é assim, aqui? Não, né? Lá é um servente para 2 pedreiros. É estreito, filho. Cansativo. Só que o que eu fazia, Charles? Em vez de acordar 5 horas da manhã, eu acordava 4. Acordava 4 horas da manhã e ia para o joelho. Ia buscar a primeira planta de Deus.
vez de eu acordar 5 horas, eu acordava 4 horas da manhã. Então já tenho esse hábito. Eu já tenho esse hábito. Ah, quando eu cheguei aqui em Bragança é que eu vim agora ter esse hábito. Não, esse hábito é desde quando eu já aceitei Jesus. Eu tenho esse hábito de sempre acordar mais cedo para buscar a primeira presença de Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente se perde por causa do desequilíbrio, da falta de organização, de sabedoria. Só que diante deste caso aqui, tanto na igreja como na sociedade em geral, há muito trabalho a fazer. Ou você acha que tem gente, que tem pastor, irmão, que dirige igreja, que não tem tempo para Deus? Você acredita? Tem gente que se dá tanto ao trabalho na igreja que não tem tempo para Deus. Eu vou te dar um exemplo. Atos capítulo 6. Leia aí, Leonardo 2 aí. Atos capítulo 6, começando no versículo 1. Leia aí para nós aí, por favor. Paz, Camila, Deus abençoe sua vida. Atos capítulo 6. Jesus é bom. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Pronto, filho. Muito obrigado. Vamos aqui. Olha o que os apóstolos dizem isso aí. Separai 7 homens para que possam nos ajudar. Para que nós venhamos ter tempo para quê? Para orar e tempo para a palavra. Por quê, irmão? Porque esse serviço que estava fazendo eram os apóstolos. Então os apóstolos, o tempo dos apóstolos era curto, era pouco. Para ter uma vida consagrada na questão da oração, da palavra, do jejum. Irmão, você imagina você trabalhando de domingo a domingo, irmão. O corpo cansa, não cansa? Como é que você vai ter, irmão, disponibilidade, irmão, para buscar a Deus? Não falo de oração miojo, irmão. Porque Jesus, irmão, quando leva os 3 discípulos dele para orar em cima do monte, Jesus cobra eles para orar sequer 1 hora com ele. 1 hora sequer vocês não conseguem orar comigo, estão dormindo em cima do monte. E eles trabalhavam com Jesus. Jesus era incansável, irmão. Jesus trabalhava mesmo na obra de Deus. Mas Jesus não quis saber se eles estavam cansados ou não, se passaram o dia trabalhando ou não. Porque Jesus estava dando importância naquele momento. Jesus não quer saber se eu estou cansado, o que eu fiz ou deixei de fazer. 1 hora sequer não ora comigo. Então nós temos que rever, irmão, os nossos princípios, rever, irmão, o que está atrapalhando nós para nós termos, irmão, tempo para Deus. Porque tem gente que mesmo dentro da igreja não consegue ouvir Deus, não consegue, irmão, contemplar Deus. Ela pode estar onde for, é uma vida agitada, uma vida inquieta, está mais preocupado com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida, do que com a presença de Deus. Irmão, privilégio, irmão, Jesus chega na casa de Marta e Maria.
E Jesus agora está falando do reino, está falando das coisas boas. Chama a atenção de Maria e diz assim, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou te dar um exemplo aqui bem claro. Bem claro, que hora é essa? Vai dar 9 horas, vou já terminar. Jesus vai contar uma parábola do rico e o Lázaro. Jesus vai dizer que Lázaro jazia à porta de Lázaro jazia à porta do rico. Só que o Lázaro não é esse Lázaro aqui, irmão de Marta e Maria. É uma parábola que Jesus está contando. E ele pedia esmola. Só que a parábola que Jesus conta, os dois morrem. E quando os dois morrem, Jesus diz que vai um para o inferno e o outro para o seu de Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Tem gente que não gosta que fale de Satanás, que fale de inferno. Mas, irmão, quem mais falou de inferno foi Jesus. Você pode olhar no Novo Testamento. Quem mais fala de inferno é o próprio Jesus. E a Bíblia diz que lá o rico está lá no inferno, se queimando. E ele olha e vê Lázaro. E diz, pai Abraão, pede Lázaro para molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua. Aí Abraão diz assim, quem está aqui não pode passar para aí. Quem está aí não pode passar para cá. Então, pai Abraão, pede que alguém vá lá na casa dos meus pais para falar aos meus 5 irmãos para que eles não venham para cá. Aí Abraão disse assim, não, lá tem Moisés e os profetas, que ouçam. Olha a parábola que Jesus conta. O rico teve na terra a oportunidade de ouvir e praticar a palavra. Mas ele não quis. Lázaro, ele foi para o céu de Abraão, irmão, que é o lugar de quando se fala céu de Abraão, um lugar de paz. Não porque ele era pobre, é porque ele dava ouvido à palavra de Deus, ele procurava praticar. Só que ele não tinha uma vida igual à vida do rico, uma vida bem estável. Só que o que é interessante é que quem está no inferno vê quem está no paraíso. E quem está no paraíso não vê quem está no inferno. Porque Lázaro não viu o rico, mas o rico viu Lázaro. Olha o que Marta perde dentro de casa, irmão. A oportunidade de largar tudo. E na própria casa dela, a presença do rei. E o que faz ela perder tudo isso, irmão? A inquietação da vida. Os problemas da vida. Você acha que aí não entrou orgulho? Aí pode classificar também como orgulho. Porque ela chega para Jesus, pedindo para Jesus repreender Maria. Estou fazendo tudo só. Eu estou fazendo as coisas e minha irmã está sentada. Não vou estar aqui fazendo nada só aqui. É orgulho. Não sabe fazer nada só. O outro não está fazendo também. Ixi, mas acontece muito esse caso de recuperação. Tu é doido. Se vê um sentado ali, o outro se senta também. Se vê o outro parado, o outro para. Não é não, Charles? Não é assim? Ixi, mas é complicado demais. É uma dor de cabeça grande. Aqui em São Paulo a gente chama essas pessoas de folgado, né? Nessa palavra, né? Esse cara é folgado demais, irmão. Lá no Ceará nós chama como? Então, irmão, veja bem, vamos aqui para nós encerrar.
Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. E esta ninguém vai tomar dela. Deus não disse que Marta não poderia, irmão, fazer o seu serviço de casa. Mas Deus também disse que o que Maria estava fazendo, ninguém ia tirar dela. E o que é? O que vocês podem agora ver aqui na atitude de Maria, o que Maria estava fazendo? Buscando a presença. Estava o quê? Buscando a presença. Buscando a presença. Quem quer falar? Alguém quer falar mais? Além, se aproximando mais de Deus, além de Maria buscar a presença e se aproximar de Deus, Maria entendeu, irmão, diante de oportunidades que nem sempre nós temos. Porque é uma oportunidade de estar diante da presença de Deus, irmão. É um privilégio. E elas sabiam que Jesus, irmão, era filho de Deus. Elas sabiam, irmão, que Jesus ali, irmão, era o Messias, o prometido. E Marta escolheu a melhor parte. Por mais, irmão, que Jesus possa ter chegado de surpresa. Mas aquelas coisas ali poderia fazer depois. Tem coisas que nós podemos fazer depois e priorizar a presença de Deus. Tem coisas que nós poderemos deixar para amanhã. Mas a presença de Deus, Charles, nós não podemos deixar para amanhã. A presença de Deus hoje, na nossa vida, era para ser prioridade. Prioridade. Porque é um privilégio para o pecador, irmão, de Deus sair do seu trono, de Deus vir à terra e Deus querer ter um encontro com você. Isso é um privilégio. Irmão, agora você imagina aí, irmão, um homem que estava 38 anos enfermo, tentando a cura no tanque de Betesda. E quem é que chega até ele? Jesus. Deus deu para aquele homem o que, irmão? Aquilo que está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. A paz, a cura. Aquela mulher, irmão, 18 anos, irmão, escrava por Satanás. Creio que ela já tentou de tudo, irmão. E o que Deus envia para ela? A cura, a paz, na pessoa de Cristo. Você imagina, irmão, aquela mulher perturbada dentro do centro de recuperação, 12 anos, foi para passar 8 dias. O que Deus agora dá para ela, quando ela reconhece que poderia resolver o problema dela? Dá a cura, a paz. Que maravilha. O que é que você está precisando? O que é que nós estamos precisando? Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 6, com as nossas preocupações, irmão, nós não vamos conseguir nem aumentar e nem diminuir o custo da nossa vida. Agora você imagina que Jesus disse que todo o fio do nosso, dos cabelos da nossa cabeça, Deus sabe de todos. Você consegue contar o fio os fios de cabelo da sua cabeça? Até o senhor falou, né, pastor, da praia lá, né, os grãos da praia. Isso, da multiplicação dos peixes. Agora essa lição aqui, irmão, serve para nós, irmão. Irmão, em vez de nós estar igual uma barata tonta, querendo resolver as coisas,
Por que, irmão, não buscar a Deus, a presença dele? Irmão, a oração é conversar com Deus. A oração, irmão, ela traz um refrigério para a nossa alma. Porque traz uma esperança. Eu conversei com Deus. Tem a possibilidade de Deus resolver minha causa. Porque eu expus diante dele. Aí tem aqueles ignorantes que dizem assim, Deus já sabe o que eu estou precisando, não precisa orar. Não precisa. Porque Jesus ele vai dizer em João capítulo 13, versículo 13 e 14. Nada pedistes em meu nome, pedi-vos ao Pai, para que a vossa alegria seja completa. Tudo que pedir ao Pai ao meu nome, ele vos dará. Aí tem uma passagem que diz se lançar a tua ansiedade diante do altar de Deus. O que é? A oração. Jesus dá vários exemplos, irmão, e ensina como orar. Ele não ensina como pregar, mas ele ensina como orar, porque orar é conversar com Deus. Em vez de nós ficar agitado, perturbado, tá entendendo? Irmão, quantas pessoas já recebi aqui que ela não consegue fazer o tratamento dela, mas ela conta horas e dias que passa. Já estou tal dia aqui, já estou tal mês aqui. Ah, tal dia, tá entendendo? Vou embora. E ela não está preocupada com o tratamento, não quer saber como vai sair. Está preocupada em cumprir o tempo que veio cumprir aqui dentro. Não descansa em Deus, não busca Deus, com a oportunidade que a casa dá, uma oportunidade para ter um encontro com Deus. Olha a oportunidade que tem aqui. Tem um pastor que vem buscar aqui dia de quarta e dia de domingo, e agora até dia de sexta-feira, que é o de oração que tem lá. Olha a oportunidade de ter aqui, uma vez por mês vai para a sede na Santa Ceia. Olha a oportunidade que tem aqui, irmão, de buscar a Deus, tempo, um lugar maravilhoso desse aqui. Mas a agitação, a preocupação não deixa a pessoa descansar em Deus. E o que é que nós podemos aprender aqui, irmão, para concluir essa mensagem? O que é que nós podemos aqui aprender? Há uma coisa que é tão extraordinária e tão excelente que pode ser considerada a melhor escolha a se fazer na vida, a presença de Cristo e os seus ensinamentos. Foi isso que Jesus levou para a casa de Marta e Maria. A sua presença e o seu ensinamento. Mas diante das duas, uma valorizou e a outra, devido às preocupações e agitação da vida, não teve tempo, nem mesmo na sua casa, de parar para ouvir a palavra de Deus e receber a presença de Deus na sua casa. Então, nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos perder a prioridade como uma vida cristã da presença e da palavra de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos fazer uma oração então, feche os seus olhos. Pai, te damos graça e te louvamos por essa oportunidade. Que essa mensagem, Pai amado, nós não venhamos esquecer. E que nós não venhamos ser só ouvintes, mas que nós venhamos praticar. Praticar a tua palavra, viver a tua palavra. No meio do mundo, Senhor, corrompido, aonde o sistema satânico opera. Mas, Senhor, meu Pai, os teus filhos, Pai amado, não são deste mundo, são peregrinos, são dependentes de Ti. É do céu que vem a nossa bênção, é do céu que vem o nosso socorro. Pai amado, diante dessa palavra, aqueles que estão inquietos, aqueles que estão preocupados, meu Deus e meu Pai, derrama um bálsamo, Pai, sobre a alma de cada um, para que através dessa mensagem possa entender, Papai amado, que na Tua presença há abundância de alegria, que nós precisamos, Pai amado, fazer igual Pedro, uma certa vez ele falou, largamos tudo para Te servir, o que nós vamos ganhar? Jesus disse, ganharás 100 vezes mais nessa terra, e ainda o reino de Deus, a vida eterna, oh glória a Deus!
não deixa nós nos apegarmos a nada, mas nos dá equilíbrio emocional, nos dá, Senhor, meu Pai, equilíbrio físico, meu Deus, meu Pai, nos dá equilíbrio espiritual, para que nós possamos programar, para que nós possamos, Papai amado, administrar o nosso tempo, e que o nosso tempo, Senhor, Pai, venha ser mais para Deus do que para este mundo, meu Pai amado, que o Senhor possa receber essa oração, e que a Tua palavra possa, Senhor, meu Pai, penetrar em nossas vidas em nome de Jesus. Nos dá um final de semana abençoado, Papai amado, e que o Senhor nos permita, se assim o Senhor não vier, Pai amado, para nos buscar, nos permita segunda-feira estar aqui, nesse mesmo horário, Papai amado, nesse mesmo canal, e o Teu nome ser glorificado. Quero Te louvar pelas pessoas, Pai, da live, meu Deus e meu Pai amado, que eles possam, Pai, participar, que eles possam ouvir a mensagem, e a Tua palavra falar com eles, em nome de Jesus, e quem crê diga amém, e Deus abençoe a todos, fiquem com a paz de Cristo, louvado seja o nome